Hoje é um dia muito importante porque é o dia de aniversário da Associação Portuguesa dos Gestores e, dada a situação pandémica que vivemos, não foi possível fazermos a conferência de gestão marcada para hoje em Lisboa. Em vez disso, vamos fazer um primeiro webinar que pretendemos aplicar posteriormente, quinzenalmente, a todos os membros da Associação e a todos aqueles que nos queiram ouvir e querer estar connosco. E daí que, para não roubar a primazia e a forma a quem cá está, vou apresentar as duas formadoras que cá temos, a Ana Luísa Bastos, que é a enfermeira diretora do Hospital de Guimarães, e a Carla Remy, que é uma enfermeira gestora também do hospital e adjunta da direção. As duas tiveram a seu cargo uma grande responsabilidade na organização da resposta do Hospital de Guimarães a esta pandemia. Sabemos que isso foi efetivamente um trabalho importante e com um resultado excelente, ou pelo menos é aquilo que é comum se dizer da experiência vivida por eles, e é exatamente essa experiência dos enfermeiros gestores do Hospital de Guimarães que a gente quer ouvir e que eu vou passar de imediato a palavra a uma delas, penso que a Ana Luísa vai começar, e que nos vão brindar com essa experiência. Obrigado. Primeiras Ana Luísa e Carlos Rego, força. Boa tarde, enfermeiro Nelson. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero dar os parabéns à APGEL e estes 11 anos de desenvolvimento de um trabalho que tem sido árduo e de louvar à APGEL, e parabéns a todos os enfermeiros também. Agradecer o convite que nos foi dirigido e dar-nos a honra de estarmos aqui a dividir a nossa experiência, a dizermos que nós só somos parte da experiência, não é? Portanto, esta experiência foi dividida por um conjunto de pessoas, nomeadamente por outros enfermeiros gestores. Portanto, nós, este ano também é um ano especial para nós, que é o ano designado pela Organização Mundial de Saúde como ano dos enfermeiros, e, portanto, nem de propósito nós não sabíamos que íamos ser postos à prova assim desta forma. Portanto, faz muito sentido a partilha desta experiência, porque os enfermeiros tiveram aqui um papel absolutamente fundamental. Então, de uma forma muito breve, vou tentar partilhar convosco a nossa experiência. Então, nós, perante esta pandemia, desta situação de emergência de saúde pública, não é? Percebemos que o contexto económico e social estava ameaçado, havia também um futuro muito incerto do que é que ia acontecer, e obrigou-nos a fazer alterações de fundo na instituição e mesmo nas nossas práticas. Havia muita coisa, estava muita coisa instituída, e nós tivemos que muito rapidamente tomar decisões que puseram em causa tudo o que estava até aqui instituído na instituição. Portanto, houve uma necessidade de mudar o paradigma do que estava a acontecer na nossa instituição. Naturalmente que foi definida uma estratégia que foi baseada nas orientações da Direção-Geral de Saúde, do contexto da nossa estrutura física, do que nós tínhamos, dos recursos que nós tínhamos, e naturalmente também baseada e inspirada em outras realidades e outras experiências de outros países. Perante, portanto, esta realidade de emergência de saúde pública, delineamos um objetivo importante, que era adequar o serviço, adequar a nossa estrutura às exigências que eram as exigências dos nossos doentes e àquilo que nós possuíamos em termos de recursos humanos e equipamentos e equipamento de proteção individual
e, portanto, tivemos que adequar as exigências do momento à realidade do que estávamos a viver. Para isso constituímos logo uma comissão de acompanhamento Covid. Esta instituição é multidisciplinar, portanto é constituída, ainda está ativa, é constituída por enfermeiros, médicos, tem a comissão de controle de infecção. Delineámos então uma estratégia baseada nas orientações da DGS, das experiências dos outros países, não é? Fomos nos inspirar o que tinha acontecido e o planeamento estratégico foi sempre numa atitude antecipatória, ou seja, nós queríamos andar sempre 5, 7 dias à frente do problema e acho que essa realidade aconteceu e foi um planeamento que foi eficaz. Nunca aconteceu o stress de nós precisarmos de um contexto de cuidado e não termos, e portanto acho que deu certo todo este planeamento. Portanto, a nossa base de pensamento estratégico foi baseada em algumas ferramentas que nós já tínhamos, que usávamos, partilhadas também pela Cláudia Teles de Freitas e Partners, que era a metodologia ROSA, perante uma realidade, traçar um objetivo, colocar cenários e soluções para o problema e fazer a ação. Perante também uma matriz de priorização, não é? Priorizando perante uma gravidade, a urgência do problema. E naturalmente a nossa base foi sempre a comunicação eficaz e foi sempre o nosso investimento foi numa comunicação eficaz, uma vez que o tempo era curto, não é? E, portanto, a comunicação tinha mesmo que fluir dentro da instituição e dos vários grupos profissionais, nomeadamente da enfermagem. Portanto, nós no nosso planeamento tivemos então que adequar as dotações dos enfermeiros e a Carla vai falar mais à frente dessa questão, garantir naturalmente as práticas seguras, portanto estávamos perante um tipo de doente diferente, não é? Garantir um ambiente seguro foi sempre a nossa preocupação, foi adequar os equipamentos que nós tínhamos, adequar os recursos para garantir as práticas seguras. Também garantir conhecimentos seguros e houve um investimento grande na área da formação, no reforço da formação, no controle da infecção, considerando que não havia hipótese de fazer formação presencial, utilizamos o e-learning e os vídeos para esse investimento. E sistematizar também a informação relevante, nomeadamente com a construção de resumo mínimo de dados. Perante a urgência da situação, nós prevíamos que íamos ter que excluir algumas das informações que nós estávamos até nesse momento a aprimorar bastante os sistemas de informação e enfermagem, estávamos num nível bastante bastante bom, digamos assim, e tivemos que sistematizar no resumo mínimo daquilo que nós tínhamos que optar por registar. Portanto, logo desde o início cancelamos toda a atividade não urgente, portanto passamos a fazer apenas a atividade urgente e oncológica, transformamos as consultas em teleconsultas, suspendemos logo visitas, cancelamos também estágios, ações de formação, encerramos os bares. Portanto, eu um dia destes dei comigo a pensar que um dos objetivos da Direção de Enfermagem este ano era o silêncio, a promoção do silêncio, e eu dei comigo a pensar que o hospital tornou-se numa instituição silenciosa. Portanto, os corredores ficaram vazios ou com muito menos gente do que anteriormente. E, portanto, começamos logo a organizar os serviços. Portanto, o serviço do bloco operatório
considerando que era o único espaço que tinha pressão negativa, transformamos o nosso bloco operatório, esvaziamos o bloco operatório. Nós temos um bloco do DIC e transformamos esse bloco do DIC no nosso bloco de urgência, não é, para a cirurgia urgente e a cirurgia oncológica. Também adotamos os recursos, o CIP de recursos de materiais e equipamentos específicos, e nesta matéria tivemos que adquirir alguns equipamentos novos e também tivemos uma onda de solidariedade inacreditável, que é mesmo emocionante ver como é que a cidade de Guimarães se conseguiu juntar e dotar o hospital de equipamentos que já há algum tempo nós precisávamos. Também tivemos que contratar recursos humanos, naturalmente enfermeiros, assistentes operacionais, também outras classes profissionais, nomeadamente os técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores. Depois, a segunda fase, isto foi tudo feito em simultâneo. A UCA tinha pressão negativa também e transformou-se no nosso bloco de urgência para doentes que de alguma forma ou não tinham teste ou eram suspeitos Covid, portanto, com alguns procedimentos que eram produtores de aerossóis, nomeadamente as endoscopias e as colonoscopias urgentes. Algum exame que fosse produtor de aerossol e que necessitasse de pressão negativa era feito na UCA. Nomeadamente, alguma situação de urgência que nos fosse duvidosa e que nós precisássemos de pressão negativa, passou para a unidade de cirurgia de ambulatório. Depois, começamos logo nos internamentos também a definir, a estabelecer procedimentos e circuitos Covid. Todas as áreas onde passavam doentes, nomeadamente esta é uma fotografia da imagiologia, portanto, foram definidos os circuitos sujos e limpos, portanto, onde poderiam passar áreas de urgência, doentes suspeitos, e depois à frente a Carla vai explicar melhor, da metodologia de trabalho em espelho. Portanto, todos os serviços foram claramente definidos até através da metodologia Lean, portanto, riscando o chão, estabelecendo até onde seria o circuito, digamos que de risco para o profissional, e portanto, pode-se ver aqui nesta fotografia que todo o chão das alas que fomos progressivamente aumentando, porque nós inicialmente colocamos uma primeira ala, depois logo passado poucos dias, nós no imediato já estávamos a preparar uma segunda ala e a preparar a equipa dessa segunda ala para que não fosse nenhuma surpresa para eles, e portanto fomos percorrendo assim as nossas semanas até chegarmos ao momento em que temos 2 pisos inteiramente dedicados a áreas Covid e neste momento temos os serviços todos com a metodologia Lean, riscados assim desta forma, de forma a que o trabalho, os doentes e profissionais não sejam colocados em risco. Também, ao mesmo tempo, tínhamos que testar alguns doentes oncológicos. A oncologia também foi um serviço que nunca parou, o Hospital Dia de Oncologia. Desde o início, desde os primeiros dias, começamos a testar os doentes oncológicos e também, ao mesmo tempo, tínhamos que testar alguns profissionais porque também percebíamos que havia essa necessidade. Então fizemos um drive-in onde os doentes e profissionais passavam de carro e o enfermeiro, que como está aqui
na fotografia, estava a fazer a colheita, portanto, ao doente. Isto era o nosso drive-in, portanto, tínhamos aqui 3 profissionais. Isto foi o sentido de missão e de coesão entre o grupo foi tão sentido que esta fotografia tem aqui um enfermeiro-chefe a fazer as colheitas, portanto, isto foi mesmo vestir completamente a camisola, assim como se diz. Depois fizemos considerando, tínhamos aqui um constrangimento grande, que era o facto de nós termos o nosso serviço de urgência em obras, e então, para colocar um circuito correto, respeitando o não cruzamento de doentes suspeitos com doentes não Covid, tivemos que montar uma estrutura paralela, uma estrutura que foi claramente pensada para este momento, onde tem uma entrada de profissionais e os profissionais equipam-se, entram para o espaço. Como se percebe aqui neste sítio há um doente aqui, um profissional a cuidar de um doente e aqui todo o espaço que está aqui à volta, que se consegue perceber que é um espaço que, apesar de ser construído para o momento, nós conseguimos, através de um funcionário da nossa instituição, colocar aqui pressão negativa, o que faz com que também, de certa forma, confere uma proteção elevada aos nossos profissionais e aos doentes que estão aqui nesta área. Isto são mais fotografias, são um carrinho de... Pronto, isto foi montar uma urgência assim de repente, não é? Também tivemos uma onda de solidariedade que foi sentida entre os profissionais e foi engraçado porque nós temos aqui, os profissionais da urgência construíram um lema que era: se fosse fácil não era para nós, juntos somos mais fortes. Isto foi de tal forma a onda de solidariedade que uma casa de reclames decidiu construir um painel para nós com precisamente a fotografia que também surgiu noutros países, nomeadamente em Itália, e aqui também teve que surgir, é quase que como uma onda do mundo inteiro, não é? Isto é outra fotografia de um espaço que se percebe aqui como cada entrada de cada quarto tem todo o equipamento e, portanto, isto foi tudo a união entre as pessoas. O grupo de controle de infecção aqui teve um papel absolutamente fundamental. Aliás, houve uma fase no início da pandemia que nós não tínhamos equipamento de proteção individual e tivemos alguma dificuldade em arranjar, porque naturalmente as empresas também não tinham e estavam todos os hospitais a tentar adquiri-lo. E a Comissão de Controle de Infecção, através das empresas aqui da zona, da área têxtil, nós somos uma zona de muitas empresas têxtil, conseguiram construir ou confeccionar cóbulas, botas, ainda agora nos estão a confeccionar batas impermeáveis e portanto, isto foi tudo muito partilhado entre nós e nós sentimos um apoio bastante grande, mesmo na planificação, quando a Comissão de acompanhamento do Covid se reuniu pela primeira vez, o grupo de controle de infecção, a saúde no trabalho, estava toda a gente alinhada no sentido de criar as melhores condições para os profissionais e as melhores condições para os doentes. E, portanto, saiu este resultado, nós estamos bastante felizes e orgulhosos por isso, não é? Isto é a unidade de cuidados intensivos, onde tínhamos o bloco operatório, que foi transformado numa unidade de cuidados intensivos, e portanto isto foi, de repente, esvaziar um bloco de 7 salas
e enchê-lo com camas e todos os equipamentos de cuidados intensivos, não é? Quem trabalha numa unidade de cuidados intensivos imagina o trabalho que isto deu, mas que resultou, e as pessoas, toda a gente ajudou, foi mesmo, o resultado foi ótimo. Portanto, temos aqui a nossa sala operatória transformada num bloco, numa unidade de cuidados intensivos, com hemofiltro, porque quase todos os nossos doentes de Covid que estão ligados com necessidades de cuidados intensivos, muitos deles fazem hemofiltro também. Pronto, isto são mais fotografias, portanto, isto eram camas, umas vieram da unidade de cardiologia, outras vieram da unidade da AVC, de cuidados intermédios, e pronto, isto é. Agora vou passar a palavra à Carla, que vai falar sobre as metodologias de trabalho em enfermagem. Tem um delay para Boa tarde. Desde já gostaria de agradecer à APGEL por este convite, em nome do Presidente Sr. Nelson, e ao mesmo tempo congratular por este aniversário que faz todo sentido no ano, realmente como a enfermeira Ana falou, no ano dos enfermeiros. Como a enfermeira Ana falou, e já de uma forma muito ilustrativa, percebemos que tinha que haver um impacto por causa da mudança. Surgiu uma pandemia, esta pandemia, o Covid, veio fazer com que tudo que nós aprendemos, de repente, tivéssemos que desaprender e tentamos encaminhar toda a nossa aprendizagem e voltar a reaprender. O que é que nos interessava nesta fase? Como gestores e como gestores temos que estar sempre presentes na mudança institucional. Nós o que precisamos é que, perante um plano de contingência, perante um desconhecido, ter elos de ligação fortes, ter, como já falamos, a comunicação muito interventiva e a humildade para perceber que nesta fase o desconhecido impera mais do que na realidade aquilo que nós aprendemos. Então, dentro da metodologia de trabalho de enfermagem, como já vimos algumas fotografias, verificamos que a metodologia começou logo por ser um problema em termos iniciais, porque neste momento, e como todos sabemos, com uma escassez de recursos humanos, temos uma pandemia, o que vamos fazer? Portanto, a primeira opção é vamos trabalhar com segurança. E dentro deste trabalho com segurança, nós optamos por fazer um trabalho em espelho. O que era este trabalho em espelho? Era termos enfermeiros, como vimos nas fotografias ilustrativas, dentro e devidamente equipados com as EPIs, num circuito considerado sujo, e os enfermeiros que estavam do lado do circuito limpo a fazer a intervenção como sendo uma metodologia limpa. Isto para quê? Para garantir que tínhamos enfermeiros seguros, com equipamento, otimizávamos ao mesmo tempo os EPIs, como vimos, houve fases muito complicadas em que não tínhamos os respiradores P2, as batas eram também escassas e havia uma insegurança, e depois estas coisas normalizaram graças realmente à onda de solidariedade. Depois voltar a trabalhar, outra vez falarmos em método à tarefa, ou seja, era desaprender tudo aquilo que nós acreditávamos, dizíamos onde é que está o método de trabalho, mas mais do que tudo tínhamos que contextualizar e também tínhamos que preparar as equipas de uma forma antecipada, e isso nós fizemos de uma forma em que, dentro da possibilidade, e como disse a enfermeira Ana, 2, 3 dias antes das coisas acontecerem, em determinados serviços, já estávamos a preparar como é que haviam de ser as pessoas. Nos cuidados intensivos foi com muito maior antecipação. Esta é uma fotografia onde nos mostra a enfermeira com o EPI devidamente fardada e a enfermeira que está na zona limpa a funcionar como espelho da enfermeira que vai prestar os cuidados individualizados ao doente. Depois, o que é que nós pensamos? Tínhamos que manter na mesma a nossa visão de como é que havia de ser, pensarmos nos nossos eixos, pensarmos nas práticas seguras, nos ambientes seguros, conhecimentos seguros, e isto é o destronar todo o nosso pensamento. Mas, numa fase de mitigação, que aconteceu, tínhamos que repensar em tudo e, essencialmente, assegurar a capacidade de resposta aos serviços. Tínhamos que reinventar novas dinâmicas de trabalho, ou seja,
adequar as pessoas, adequar os recursos, quer humanos, quer também os equipamentos, à necessidade que tínhamos dos serviços em questão. Depois procuramos, dentro da possibilidade, alguns serviços conseguiu-se, outros infelizmente não, devido à escassez de recursos, nomeadamente blocos, oncologia, que trabalhou muito bem em termos de horários, em que foi possível, em consulta externa, cirurgias de ambulatório, consultas, foi possível nós criarmos sistemas de trabalho rotativos, estruturados, e tentar dar algum descanso às equipas. Porquê? Porque percebíamos que as pessoas iriam ficar com maior desgaste, o maior cansaço, e era importante termos também equipas frescas, equipas com descanso, com repouso, para que se houvesse alguma situação complexa nós as pudéssemos recrutar. Também em fase de contágio que poderia acontecer, temos pessoas, uma segunda equipa, onde pudéssemos ter como segurança para avançarmos com as nossas funções, tendo em consideração que não podemos impedir, ou seja, é um tipo de trabalho que não pode ser destruturado. Precisamos fazer reforço das equipas Covid, foi necessário contratar pessoas, e a enfermeira diretora, de uma forma exaustiva, dentro da possibilidade que tínhamos, tentou, com a maior celeridade possível, recrutar quer enfermeiros, quer assistentes operacionais, mas todos percebemos que andávamos todos a fazer mais ou menos a mesma coisa e tivemos alguma dificuldade, porque nem sempre conseguíamos a efetividade que as pessoas quisessem, e outras vezes já tinham sido às vezes convidadas nas várias instituições, e outras vezes as instituições também não as deixavam sair. Este método de espelho, o que é que nos garantiu? Garantiu-nos que nós, dentro dos recursos que tínhamos escassos em termos das EPIs, que nós conseguíssemos rentabilizar e correr menos riscos, porque um dos maiores riscos que falávamos era na colocação e na remoção das EPIs. Foi feito, como a enfermeira falou, em termos de formação e learning, porque sabemos que um dos maiores riscos de contágio é precisamente a remoção de todo o fragmento das EPIs, e nesse aspecto a PSIDA teve um papel fulcral, de uma forma muito intensiva e que nos ajudou imenso. E depois tivemos que reinventar novas relações. O que é que isto, uma equipa multidisciplinar, ou seja, no início começamos por ter equipas de enfermagem a fazer o rastreio epidemiológico, nomeadamente também avaliações de temperatura, mas rapidamente chegamos à conclusão que não tínhamos recursos de enfermagem suficientes, e conseguiu-se, com a equipa, com toda a gente em colaboração, vários classes profissionais, fazer e assumir que fôssemos assistentes técnicos, que muitos deles estavam no teletrabalho, a fazer essa atividade em termos de rastreio epidemiológico. Também fisiatras, porque como a fisioterapia acabou por fechar, também aconteceu que eles foram impecáveis também e foram para os serviços colaborar com as equipas de enfermagem, nomeadamente em termos de ortopedia, em termos de cirurgia, que foi também muito importante nestas áreas. Depois, tendo em consideração todo aquilo que era o impacto, a emergência, a otimização dos fluxos de trabalho, tínhamos que ter realmente uma resposta muito célere. Nós queremos segurança nos doentes e profissionais, e para isso tínhamos que ter proatividade. Esta proatividade implicava pensar nas coisas antes delas acontecerem, era a tal situação antecipatória, para que nós pudéssemos ser eficazes e eficientes em termos de cuidados. Outra parte que foi fundamental foi a partilha e o respeito. Conseguiu-se que todas as pessoas parassem e se interajudassem, para que na realidade percebêssemos, quer externamente, quer internamente, que todos precisávamos de ajuda e que o medo do desconhecido era universal. E mais uma vez saliento que a formação da PSIDA em termos de normas, procedimentos, filmes, foi realmente uma ajuda preciosa. Um dos aspectos muito importantes de recursos humanos foi perceber quais eram os profissionais que tinham experiências de UCI, de unidade de cuidados intensivos, e agregar esses profissionais e prepará-los antecipadamente com 3 semanas de integração, porque embora as pessoas tivessem alguma experiência, não estavam na unidade. E então tivemos que os mobilizar, e o que quer dizer que houve uma reestruturação dos serviços todos,
e desde já as equipas, e com muita comunicação, e a primeira diretora conseguiu de uma forma muito proativa que as pessoas fossem humildes, proativas e ao mesmo tempo muito colaborantes. E esta mobilidade para a unidade de cuidados intensivos foi fulcral para anteciparmos situações de catástrofe. Na realidade, nós estávamos aqui no meio de uma área de influência, de elevada influência de Covid, não é? Estávamos inicialmente Felgueiras, Norte. Aqui esta zona acabou por ser uma das áreas logo abrangidas. Também foi muito importante a partilha de todos os serviços. Não houve, olha, isto é meu, não é? Todos os enfermeiros gestores perante esta situação, numa campanha de solidariedade interna, foi vamos emprestar as seringas, as bombas, todos os monitores, porque o que era importante era equipar a unidade de cuidados intensivos. Nada é perfeito e tudo isto implica ameaças, ou seja, apesar de tentarmos otimizar, ser proativos, aconteceram várias situações com as quais nós aprendemos e vamos continuar a aprender. Que é, no início nós tínhamos, como a enfermeira Ana falou, começámos pelo piso 11, mas como havia uma lentidão, não era uma resposta tão célere quanto desejada nos testes, nós não percebíamos logo no início quais eram aqueles que estavam positivos, os suspeitos, e então havia uma ala em que nós transferíamos os doentes que eram os positivos, Covid positivos, e na outra ala tínhamos os que eram suspeitos, sem haver qualquer tipo de teste. No entanto, alguns deles depois eram positivos e então nós fazíamos esta mobilidade para a outra ala, o que nos criou aqui no início alguma dificuldade, porque uns eram positivos, outros eram negativos. Nesta fase já criamos as chamadas zonas cinzentas, que nos permite ter muito maior resposta e menor risco. Depois, como eu falei, a área de influência era grande, de repente tínhamos muitos casos, como também percebemos, temos muitos enfermeiros que desta zona também tinham uma área de influência que trabalhavam cá, aqui também das várias áreas aqui adjacentes e que também tiveram que ficar em casa. E porquê? Porque na realidade nós tínhamos um problema que era as escolas. De repente fecharam as escolas, fecharam e muitos dos nossos profissionais também faltaram. E então este tempo escasso para pensar na estratégia. Depois também tínhamos os profissionais que não estavam bem preparados, não estavam bem rotinizados com isto, com a colocação e a remoção, e isto foi moroso. Tivemos algumas situações inicialmente também de contágio, mas consideramos que não foi muito nesta área de colocação ou remoção, mas sim na onda de solidariedade que tivemos. A onda de solidariedade é excelente, estamos todos congratulados e queremos agradecer a todas as entidades que colaboraram connosco, mas algumas delas, nomeadamente em termos de refeições, fizeram e favoreceram alguns momentos sociais. Estes momentos sociais repercutiram-se em que quando houve um determinado momento em que teve algum contacto com o doente e depois ficou Covid positivo, essas pessoas também queriam ficar em quarentena e era mais uma ameaça àquilo que nós tínhamos. E depois também tínhamos uma falta de informação, ou seja, não havia uma uniformização por parte da Delegação de Saúde, por parte de o que era o contacto de baixo risco e alto risco dos profissionais, ou seja, muitos dos nossos profissionais às vezes iam para casa de quarentena sem sintomatologia, outros diziam que não era preciso, e também foi uma fase de diagnóstico que inicialmente não foi fácil. Depois também tivemos uma parte que é aquela que nós mais sentimos como enfermeiros, e como enfermeiros gestores tentarmos perceber que era a humanização, ou seja, doentes sem visitas, nós todos com os EPIs, até que ponto nós estávamos a ser solidários com os doentes e com os familiares, e também tentamos ao máximo contribuir para que isto não fosse uma ameaça, mas em tudo que há ameaças, e numa análise de SWOT nós validamos isso, tudo que tem uma ameaça traz uma oportunidade. E eu penso que esta pandemia não trouxe só coisas negativas nem ameaças, mas trouxe muitas oportunidades, principalmente aos enfermeiros, e nesse aspecto considero, em termos nacionais, que tivemos uma visibilidade muito grande, perceberam que precisam de nós, e que nós conseguimos mobilizar em termos de gestão, desde a operacional, desde os procedimentos, em termos de objetivos comuns, em termos de processos, em termos de resultados, conseguimos ter uma eficácia
muito elevada e nesta fase penso que fomos reconhecidos. Uma das oportunidades foi as teleconsultas de enfermagem, ou seja, a afluência, aquilo que era a nossa meta, que era o silêncio, conseguimos, como a poluição, houve menos poluição. As teleconsultas, o que é que nós fizemos foi aquilo que não era possível de ser feito em termos de pensos, situações mais específicas vinham à consulta de enfermagem, mas a maior parte das consultas passaram a ser feitas todas por telefone. Depois tivemos também uma onda de solidariedade em que percebemos que havia um isolamento familiar. Tivemos ofertas de telemóveis e de iPads para que houvesse uma comunicação entre os doentes e as famílias, e isso era muito importante, porque a solidão, principalmente em pessoas idosas, e não só, é muito triste, e nós como enfermeiros temos esta valência que nos provoca ainda um bocadinho mais de ansiedade. Depois também foram criadas linhas de apoio aos doentes, em que conseguimos também validar muito bem esta situação, telefonemas, os serviços de cardiologia, a própria cirurgia de ambulatório, obstetrícia, através dos contactos telefónicos para tirar dúvidas. Depois esta falta de EPIs que já foi falada, em que tivemos muitos movimentos de partilha e de doações. A partilha de conhecimento, ou seja, toda a gente junta, toda a gente unida perante um desconhecido e perante uma informação que todos os dias podia ser diferente, levou a que orientássemos todos para processos e resultados. E nesse aspecto, aqui o Hospital de Guimarães conseguiu ter sinergias, não houve divisões em termos de enfermagem entre os gestores, houve muita união, muita partilha, muito conhecimento. Depois a capacidade de envolvência global na reorganização, ou seja, todos dentro dos serviços, uns cirúrgicos transformaram-se em doentes médicos Covid, outros que eram uma especialidade passaram a ser outra, e a mobilidade dos enfermeiros tentando, que foi um trabalho árduo, que era tentar transferir alguns enfermeiros de algumas áreas de especialidades para nunca nenhum serviço, nenhum cuidado específico pudesse ficar descurado. E houve uma partilha de enfermeiros em que da cirurgia pudessem descer alguns, por exemplo, para a área de outro serviço para dar apoio, ortopedia, serviços de medicina e assim, mais ou menos, dentro desta dinâmica. Nós demos muito empoderamento às equipas para que elas se sentissem úteis, fazendo parte do processo e não fazendo parte da construção, que é muito importante. E, como eu disse, demos muita visibilidade e penso que isso que é fundamental à enfermagem. Isto exige um trabalho de equipa muito grande, tivemos um compromisso mútuo, nós fazíamos briefings diários, e fazemos, ainda estamos, foi um objetivo que ainda está a ser concretizado, diários com os enfermeiros gestores. Havia uma presença sempre dos enfermeiros gestores, e vimos o exemplo da urgência, também noutros serviços, a presença nos serviços para as pessoas perceberem que estávamos todos no mesmo barco e para que os enfermeiros pudessem ter uma melhor partilha. É fundamental o respeito, a dignidade, a consciencialização, para que realmente a pessoa possa ter capacitação e possa ter tomadas de decisão muito mais assertivas. Surge a emergência da mitigação e desta pandemia, é o momento certo para nós fazermos uma liderança transformacional. Nós temos que observar o potencial que cada pessoa tem, temos que observar quais são os seus pontos fortes e não apenas só os negativos, que às vezes temos tendência a valorizar e mesmo ao contrário, não. O que é que a pessoa tem e potenciar esses pontos fortes para que a pessoa se sinta motivada e coopere nesta fase. Depois, usar com transparência, com muita transparência e eficácia todas as ferramentas organizacionais, esta mobilidade de serviços, esta forma de trabalhar, a partilha das EPIs, eu tenho mais, eu tenho não, precisas, eu dou, isto foi muito importante. E também implicava tomadas de decisão, era importante nós percebermos que se dessemos o exemplo, este efeito de contágio ia desencadear melhores práticas. O que nos interessa a perceber é que a comunicação foi um elo fundamental, continua a ser. Nós devemos continuar a aprender que este processo de liderança transformacional é o caminho, ouvir, ter escuta ativa, ter compreensão com os colegas, perceber que eles fazem a diferença, motivá-los, porque devemos aprender com esta área. Como diz realmente Cláudia Lúcia, a comunicação não é aquilo que nós falamos, é aquilo que os outros entendem e partilham. Não numa fase melhor do que esta para percebermos que
a ferramenta do chá, o famoso chá, e nós antigamente éramos centro hospitalar do Alto Ar, para nós o chá é fundamental. Nós devemos adquirir, com os conhecimentos que adquirimos, com o conteúdo todo que até agora fomos construindo e que agora estamos numa fase um pouco mais calma, com as habilidades que fomos tendo, o conhecimento no fundo é o saber que nós adquirimos na pandemia de Covid. As habilidades é o saber fazer, o que é que nós fomos aprendendo e que não devemos desaprender. E ao mesmo tempo a atitude, que é a nossa ética, o que é que nós fazemos perante determinada situação. Isto é fundamental. Se nós tivermos, podemos fazer toda a ginástica do mundo, como está aqui esta foto, porque nós vamos conseguir. Se aplicarmos o conhecimento que temos, as nossas habilidades práticas, e tivermos uma atitude proativa, nós conseguimos dar resposta, e está provado que em Portugal já conseguimos dar resposta a esta pandemia. Neste momento estamos todos com o coração nas mãos, não é só o Hospital de Guimarães, não sabemos muito bem o que é que vem aí, não podemos descurar aquilo que aprendemos, não podemos esquecer que como enfermeiros gestores temos que ser proativos, manter as boas práticas, garantir mesmo os ambientes seguros, de forma a que na realidade, se vier uma nova pandemia, como eles dizem agora no governo, estamos preparados e não sermos apanhados de surpresa. Vou acabar, entretanto, porque já está dentro do nosso limite, e queremos agradecer e estamos disponíveis para as questões que nos possam colocar. Muito obrigada. Muito obrigado a ambas. Foi uma excelente apresentação. Confesso que me deixei levar por vossa palavra e gostei imenso daquilo que aqui apresentaram, como um excelente momento de aprendizagem. E agora, enfermeiro Nelson? Sim. Está-me a ouvir ou não? Está-me a ouvir? Vocês estão a ouvir ou não? Odiais. E então? Está-me a ouvir ou não? Vamos passar a palavra ao nosso moderador, Está-me a ouvir? que é o presidente da APGEL. Estamos sozinhas, enfermeiro Nelson? Não, vocês têm que cortar o som. Não estamos sozinhas? Não, não estão sozinhas. Cortem o som. Está-me a ouvir agora? Ai, agora Pronto, sim. vocês cortaram. Isto é certamente uma ação contra o presidente da associação porque me cortaram o pio. Nada, absolutamente. Muito importante a sua. Então, eu volto a dizer agora já em ON, estava a agradecer a excelente preleção que fizeram e o excelente exemplo de boas práticas para a gestão da enfermagem que aqui demonstraram, mostrando-nos o trajeto e o papel e, sobretudo, os resultados daquilo que foi o vosso trabalho. Parabéns por isso e parabéns pelos bons resultados a que chegaram. Muito obrigada. Vi que houve aqui alguma dificuldade inicial no acesso de colegas ao sistema, digamos assim, provavelmente por algum lapso que até meu quando construí isto. De qualquer forma, para mim, do que tenho deste lado estava tudo operacional desde que iniciámos, até iniciámos um pouco antes, mas na realidade havia aqui alguém a queixar-se que não conseguia entrar e foi por isso que eu fui tentando aqui mexer-me e é por isso que me viam aqui andar de um lado para o outro entre o telefone e movimentos na tentativa de pôr tudo a funcionar. Temos aqui algumas participações de colegas que colocaram questões que eu depois irei dizer. Para já, aquelas que, permitam-me, uma vez que estou de alguma maneira aqui a gerir isto, permitam-me que vos coloque a primeira questão que me parece importante para este conceito. Tem a ver com isto. Em termos efetivos, quantos enfermeiros é que vocês constituíam a vossa força de intervenção? Ou seja, do vosso universo tem 300, 400, 500 mil enfermeiros, dir-me-ão quantos? Quantos é que vocês... Desculpe.
Quantos é que vocês... Nós temos 690 enfermeiros. Sim. E desses 700 enfermeiros, vocês criaram uma pool com certeza para poderem trabalhar em espelho. Sim. Criaram e organizaram as coisas no sentido de poderem jogar frente e verso, neste caso, como se dizem, horários de espelho. Sim. E porque uma das coisas que os colegas mais têm posto como dificuldade e como mais questões que colocam é exatamente a gestão desses grupos, do nosso grupo, dos recursos que se têm para isso. Daí que a questão seja bipartida. Por um lado, vocês nos referenciassem melhor como é que fizeram essa gestão dos recursos humanos. E a segunda questão, vocês afloraram de uma certa forma, mas gostaria de ouvir melhor, como é que vocês vão resolver e como é que vocês vão gerir o esforço das equipas que estão extenuadas, certamente, pela carga de trabalho e pela intensidade de trabalho que tiveram, e como é que estão a pensar gerir isto internamente, se conseguiram contratar mais profissionais para substituir, como é que fizeram? Posso responder ou ficou... Ok. Pronto, nós numa fase inicial, portanto, isto aconteceu tudo mais ou menos em simultâneo, não é? Enquanto nós preparamos o serviço de internamento Covid, também preparamos a unidade de cuidados intensivos, não é? Porque nós mantemos a necessidade dos doentes não Covid, não é? Então, mobilizamos alguns profissionais das várias áreas, onde identificamos que tinham tido alguma experiência em cuidados intensivos, e aqueles profissionais que estavam no bloco, no fundo, nós tivemos que desativar salas de bloco, e aqueles profissionais que, no fundo, não podiam estar a trabalhar porque não havia atividade cirúrgica, não é? Foram essencialmente os profissionais ligados à anestesia, não é? E ao bloco operatório, foram transferidos para o CIP. Aí constituímos uma equipa que dava 5 enfermeiros por turno para 6 camas que tínhamos ativas. Depois, temos no internamento o nosso rácio de praticado foi de 5 doentes para cada enfermeiro, e portanto tivemos que contratar enfermeiros por 4 meses. Inicialmente, na primeira fase, só contratamos 15 enfermeiros e depois contratamos mais 20, porque como a enfermeira Carla explicou, nós tivemos alguma contaminação de alguns profissionais que ficaram ou positivos ou tiveram um contacto de risco e tiveram que fazer quarentenas, e então nós fomos, numa fase inicial, como nós tínhamos esses recursos do bloco, não contratamos logo, mas logo percebemos que tínhamos que contratar pessoas, não é? Pelo risco de contágio e pela necessidade de preparar os profissionais, não é? Portanto, nós contratamos também assistentes operacionais e tivemos bastante sorte porque tínhamos uma bolsa ativa e contratamos logo 40 assistentes operacionais, numa primeira fase 20, depois logo a seguir outros 20, e também fomos reforçando as equipas porque a necessidade também de recursos era aumentada, não é? O futuro, estamos a preparar o futuro, mas o futuro é um bocadinho incerto, não é? Portanto, temos alguns profissionais em casa de quarentena e à espera, que estão positivos e estão à espera de estar negativos, eles praticamente não têm sintomatologia, têm testes positivos, e estamos a aguardar a sua chegada, e quando eles regressarem ou reiniciarem a sua atividade, iremos também dar o descanso merecido àqueles colegas que estão neste momento no ativo, não é? Também de considerar que neste momento estamos a tentar reforçar a equipa da UCIP,
Neste momento, por exemplo, na semana que vem, vamos contratar 2 colegas que têm experiência de cuidados intensivos para nós progressivamente constituirmos uma equipa estável nos cuidados intensivos e poder progressivamente também devolver os colegas à anestesiologia, não é? Porque nós já reiniciamos a nossa atividade no dia 4 de maio, portanto na segunda-feira, e tivemos que dividir o nosso bloco mesmo fisicamente, não é? Reativando, deixando 3 salas para cuidados intensivos, porque o nosso bloco operatório é anexo ao CIP, é contíguo ao CIP, e dividimos fisicamente o bloco, deixando disponível 3 salas para cuidados intensivos e as restantes salas reativamos a nossa atividade cirúrgica, não é? E, portanto, no fundo temos a nossa equipa do bloco operatório partida, não é? Digamos assim, a parte da equipa está nos cuidados intensivos e a outra parte está a reiniciar a atividade cirúrgica. Não sei se respondi à pergunta. Muito bem, sim, senhora. A UCA também já reiniciou a atividade, não é? Já foi devolvida à sua atividade e vai ser o nosso investimento, vai ser na cirurgia de ambulatório, naturalmente, porque nós ainda tínhamos alguma percentagem de cirurgia de ambulatório ainda feita no Bloco Central e o investimento, o caminho é a cirurgia de ambulatório, sem dúvida alguma. Sim, senhor. Eu não tenho aqui no registro questão mais nenhuma. Temos... faltam 9 minutos para o tempo que marcámos, uma hora, não quer dizer que fazemos por completo. Gostaria que fizessem, se deixarem por lá alguma análise. Sim, eu gostava só de dizer aqui, são umas considerações acerca do equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual foi uma grande dificuldade no início, porque efetivamente nenhum hospital estava preparado para esta pandemia, não é? Mas eu gostava aqui de dizer que nunca nos faltou nada, nós tivemos que fazer uma gestão muito rigorosa, tivemos que contar todo o equipamento que dávamos aos serviços e, portanto, constituímos, junto da gestão do risco clínico, que também foi uma parte ativa nesta área, constituímos também uma comissão de equipamento de proteção individual e eles todos os dias contavam os materiais que tinham que dar. E eu acho interessante verificar agora que alguns procedimentos que a PSIRA tanto insistia e que os enfermeiros tinham muito imbuído o seu espírito de trabalho, isso, acho curioso que isso agora veio dar força a que realmente o controle de infecção nas instituições é mesmo muito importante. E eu acho que isto constituiu uma oportunidade para o hospital, de forma transversal, perceber que o controle de infecção é mesmo muito importante. Carla, quer dizer alguma coisa? Depois, para o fim. Sim. Na sequência desta situação, desta pandemia, eu acho é que devemos aproveitar todo o conhecimento que foi adquirido até agora, porque às vezes há uma certa tendência a dizer já passou. Os enfermeiros gestores devem encarar isto como uma grande oportunidade para fazer mudanças estruturais, para conseguir renovar os procedimentos que às vezes acabam por ser um bocadinho descurados, potenciar essa fase e aproveitar, nomeadamente falo, por exemplo, em termos de gestão, mesmo até dos tempos, das salas de espera, os silêncios, ou seja, neste momento a decisão
em termos do contacto, de quando as pessoas devem vir, por exemplo, a uma unidade de cirurgia ambulatória, que era uma luta enorme. Neste momento conseguimos fazer faseadamente estas vindas, sem que haja necessidade portanto, mantendo o distanciamento social e não havendo ajuntamentos. Portanto, nós devemos aproveitar estas oportunidades. Devemos aproveitar as pessoas e agradecer-lhes porque realmente estão cansadas e os enfermeiros gestores devem aproveitar o momento também para agradecer às equipes. Acarinhar. Porque nós chegamos à conclusão que muitas vezes as pessoas estão com falta de motivação, não só pela parte económica, não há dúvida, e social, mas também, essencialmente, também pela própria motivação e o obrigado no fim de um turno, porque eu acho que é muito importante. Acho que essa é a grande. Estamos numa fase, num momento histórico, e que devemos aproveitar esta mudança um bocadinho para nos dar maior visibilidade e para encararmos isto como uma oportunidade para a mudança. E acho que é isso, que não sabemos o que vem aí. Carla, é do excelente de toda a intervenção dos enfermeiros, ou desejável intervenção dos enfermeiros neste processo. Só queria dizer que nós, não sei se é por acaso, que 2020 foi o ano dos enfermeiros. Não foi por acaso, foi porque há 150 anos nasceu a Florence Nightingale. Mas acho que... Mas é interessante ver uma coisa, já agora dizer sobre isso, dizer só uma pequena frase, e que eu coloquei hoje no aniversário. Eu traduzi, não quero ser tradutor, longe disso, um artigo excelente que foi publicado num jornal inglês do Guardian, precisamente sobre o aniversário da Florence Nightingale. Aconselho vivamente a ler ou o original, que está lá o link para o original, ou a modesta tradução que eu fiz, porque acho que vale a pena. E basicamente e basilarmente o que está aqui em causa é uma frase que ela escreveu em 1870. O que tem a ver com isto? Só dali, dessa altura, a 150 anos, é que o mundo iria ver a enfermagem que ela imaginava. E eu estou convencido que esta enfermagem que vocês hoje aqui demonstraram, pelo menos na área da gestão, é exatamente a área e é exatamente a enfermagem que a Florence Nightingale imaginou em 1820. E por isso, em nome da Associação, quero dizer muito obrigado pelo trabalho excelente que fizeram aí, enquanto enfermeiras e enquanto enfermeiros gestores. Obrigada, Nelson, pela oportunidade.